Olá, eu sou o Andy. Como você viu no título do vídeo, esse vídeo é basicamente um vídeo falando sobre Tim Burton e a sua inteligência e genialidade criativa. Bom, esse é um conteúdo meio novo que eu tô trazendo aqui pro canal, porque eu basicamente quero fazer esse canal postando coisas que eu gosto, basicamente. É o que principalmente todo mundo faz, basicamente. Bom, fora isso, bora pro vídeo. Olá, eu sou o Andy. Você já ouviu falar no gênio cineasta, produtor, roteirista, escritor, animador e desenhista norte-americano Timothy Tim Walter Burton, ou melhor, Tim Burton? Seus filmes apresentam sempre aspectos góticos, fantasiosos, excêntricos ou sombrios. Frequentemente, seus filmes acompanham os atores Johnny Depp, que basicamente é sua amiga na vida real, Winona Ryder e Helena Bonham Carter, que foi basicamente com quem o Burton mantinha um relacionamento sério, desde 2001 até 2014 e teve basicamente 2 filhos. E também Danny Elfman, compondo sempre a trilha sonora. O amante dos grandes nomes do filme de terror já realizou projetos sobre Ed Wood e chamou para estrelar seus trabalhos os notórios atores Vincent Price e Christopher Lee, que são basicamente seus ídolos. Bom, o Burton ele é o primeiro dos 2 filhos de Bill Burton e Jim Erickson. Bom, o Burton ele descreveu sua infância como peculiar, imaginativa e perdida em seus próprios pensamentos. Ele achava a vida doméstica e a escola difícil e participava de um grupo chamado O Shit Studios, OSS, e fugia da realidade do cotidiano, lendo livros sombrios de Edgar Allan Poe e assistindo a filmes de terror de baixo orçamento, que mais tarde homenagearia na sua biografia de Edward T. Wood Jr., outra figura cinematográfica de importância na infância de Burton. Outra figura cinematográfica de importância na infância de Burton é o Vincent Price, que eu mencionei aqui antes, cuja sua filmografia influenciaria a carreira do diretor. Bom, mas agora vamos falar da sua carreira, né? O que aconteceu com o Burton na parte da carreira, que tem muita gente tem dúvida de como ele chegou lá no topo, né? Quando o Burton ele acabou o colegial, ele ganhou uma bolsa da Disney para estudar no Instituto das Artes da Califórnia em Valência. Ele estudou animação por 3 anos e foi então contratado pela Walt Disney Studios como aprendiz animador. Trabalhou no desenho The Fox and the Hound, mas estava insatisfeito com a direção artística do filme. Foi durante o período que Tim Burton fez seus primeiros 3 curta-metragens, a animação stop motion Vincent, e 2 live actions de João e Maria e Frank Wine. A história nesse último, que envolvia um cachorro morto no atropelamento sendo ressuscitado de forma análoga ao Frankenstein, foi considerado sombria demais pela Disney, o motivo que levou à demissão do Burton. Triste, né? Fazer o quê? O seu apego ao horror, com sua habilidade para a comédia, Burton conciliou 3 anos depois em Os Fantasmas Se Divertem, Beats Light Tools. Mesmo com orçamento baixo, o filme alcançou uma bilheteria razoável e levou Oscar de melhor maquilhagem. Foi com esse filme que o diretor finalmente se destacou e foi chamado para realizar a superprodução, Batman. Em 1989, que mais tarde teria a continuação Batman Returns, também com direção de Tim Burton. Com a carreira em alta, o diretor resolveu filmar seu projeto pessoal, intitulado Edward Mãos de Tesoura, Edward Scissorhands, sobre um rapaz que tem tesouros no lugar das mãos para o projeto Tim Burton e chamou o ator Johnny Depp, que a partir daí viria a colaborar mais 7 vezes até 2012, no filme do diretor. 4 anos depois, o ator foi convidado para protagonizar a cinebiografia de Ed Wood, considerado tendenciosamente como o pior diretor de todos os tempos. Mas já em 1996, estreou nos cinemas Marte Ataca, Mars Attacks, que é uma verdadeira carta de amor aos filmes B de ficção científica dos anos 1950. Já em 99, chega aos cinemas a adaptação conhecida como A História, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Esse filme eu queria dizer que eu tenho bastante de pesadelos há um tempo atrás e hoje em dia eu amo esse filme, Sleep Hollow. E já em 2001, em Planeta dos Macacos. Tim Burton readapta a obra do Planeta dos Macacos, porém o filme é massacrado pela crítica e fracassa nas bilheterias. Já em 2003, o Burton ele volta à forma com um peixe grande, Big Fish, sendo elogiada pelos críticos. Em seguida, em 2005, chegam aos cinemas os filmes do diretor, a readaptação fantástica da Fábrica de Chocolate e a animação stop motion A Noiva Cadáver. Como vocês sabem, aqui basicamente foi quando subiu o topo da carreira do Burton, né? Com 2 lendas do cinema. E ele dividiu também a sua direção com o nosso querido Mike Johnson. Agora vamos voltar um pouquinho para trás. Fechando na década de 2000, Tim Burton adapta o musical de Broadway Sylvan Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Fleet.
Já em 2010, chega aos cinemas o bastante aguardado Alice no País das Maravilhas, adaptado dos livros Alice no País das Maravilhas e também o segundo filme, né? Alice através do espelho. O filme, apesar de não ter ido muito bem nas críticas, faturou $1 bilhão mundialmente, transformando-se no filme mais bem sucedido mercadologicamente falando do Tim Burton. Já em 2012, Tim Burton nos traz mais 3 filmes. O primeiro é A Sombra da Noite, baseado na novela seiscentista de Dark Shadows, criada por Dan Curtis. O filme fracassou nas bilheterias e dividiu bastante crítica, mas apesar de tudo, despertou grande curiosidade do público. O filme apresenta Barnabas Collins Johnny Depp como vampiro. O segundo filme, Frank Wayne, que é uma refilmagem do seu curta-metragem de 1984, a nova versão é stop motion, assim como um curta em preto e branco. Em 2014 foi lançado Grandes Olhos, um filme de baixo orçamento com Christoph Waltz e Amy Dance no elenco. E também, para quem não sabe, o nosso queridinho Tim Burton já lançou livros, que no caso foi em 97, que ele escreveu O Triste Fim do Pequeno Menino Ostra e outras histórias, que ganhou edição brasileira apenas em julho de 2007. Apesar de ser infantil, o livro tem cena de violência familiar, suicídio, sexo e não explícito de traição extraconjugal. O amante da adultera é um ferro de engomar. Também não cabe aos poemas finais felizes. O caso do pequeno menino Ostra é moderado. O cachorro que não para latir, meu Deus do céu. O poema é dedicado a contar seu triste fim depois de seu triste início, já rejeitado pela mãe por cheirar o oceano e alga marinha. Fala de um pai com disfunção erétil avisado por um médico de que comer ostras proporciona um desempenho sexual extra. O show de aberrações é típico de Burton, mas nem sempre são feitos apenas desgraças. É o caso, por exemplo, do menino Brian, um menino queijo que encontra a amizade de um vinho. Doido, né? Mas a pergunta que eu não quero calar: como o Burton tem essa genialidade e criatividade para fazer essas coisas? Bom, eu vou tentar definir aqui bem resumidinho. Bom, a genialidade do Tim Burton pode ser descrita como sua habilidade única de criar mundos cinematográficos surreais e imaginativos, repletos de elementos góticos, personagens excêntricos e uma estética visual distintiva. Bom, vamos começar pelo básico. Estilo visual distintivo. O Tim Burton ele é conhecido por sua estética visual única, caracterizada por tons sombrios, contrastes marcantes, cenários elaborados e um uso criativo da luz e sombra. O segundo fato é basicamente os seus personagens memoráveis. Os personagens criados por Burton frequentemente são excêntricos, peculiares e muitas vezes marginalizados, mas sempre cativantes e cheios de profundidade emocional. Eles se destacam por suas peculiaridades e imperfeições, tornando-se memoráveis para o público. O terceiro fato seria basicamente os mundos fantásticos. O Burton ele tem um talento especial para criar mundos. O Burton ele tem basicamente um talento especial para criar mundos cinematográficos, imaginativos e fantasiosos, muitas vezes ambientados em lugares surrealistas e parecem saídos de um sonho ou pesadelo. Para quem lembra do Alice através do espelho, o próprio Alice das Maravilhas, onde basicamente ele consegue criar um mundo ao redor com muita facilidade para basicamente colocar todo mundo de boca aberta. Bom, já o quarto ponto, que é muito importante, é a exploração de temas universais. Apesar da sua estética peculiar, os filmes de Burton frequentemente exploram temas universais como amor, solidão, alienação, aceitação e identidade, tornando suas obras acessíveis e significativas para um público amplo. E o quinto, que eu acho que é muito importante falar, é a habilidade técnica e a narrativa. O Burton ele é habilidoso tanto como diretor quanto como contador de histórias, utilizando técnicas cinematográficas inovadoras para envolver e emocionar o público. Mano, isso é uma coisa muito real, porque além de ele ter essa ideia cinematográfica maravilhosa de criar os ambientes, ele ainda explora as ideias para contar histórias. Por exemplo, para poder manter a pessoa focada naquilo e prestando atenção no filme. O que hoje em dia é mais difícil, né? Porque hoje em dia, basicamente, o ser humano tem a atenção de um peixinho dourado, né? No geral, a genialidade de Tim Burton reside na sua capacidade de criar um universo cinematográfico próprio, onde a sua visão artística distinta e seu estilo narrativo único se combinam para produzir obras que são, ao mesmo tempo, estranhas, maravilhosas e profundamente humanas.
Em resumo, para deixar isso mais claro, o Tim Burton ele é um mestre do macabro e do imaginário, transformando sonhos sombrios em realidades cinematográficas com sua genialidade única e inconfundível, enquanto sua benevolência se reflete em suas colaborações duradouras e na inspiração que oferece a novos talentos. Bom, eu acho que eu consegui definir tudo aqui basicamente, deu um pouquinho de trabalho até, meu coração tá até batendo mais forte. Mas basicamente foi esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha que o vídeo também ajuda nós. É isso, bye bye!